Vamos lá, o paciente já tem monitor, já foi avaliado se precisa de oxigênio, já tem acesso venoso com ringue correndo. Ele já foi examinado e agora é hora da ultrassonografia point of care. Mas antes um detalhe, quando o Elmo viu que o doente estava hipotenso realmente, estava taquicárdico, pálido, sonolento, ele pediu para o colega de plantão pedir os exames complementares. Que exames ele solicitou? Idealmente, a gente solicita o laboratório de acordo com a suspeita etiológica, com a suspeita diagnóstica. Mas existem alguns exames que são comuns a toda avaliação do paciente com choque diferenciado. Hemograma, coagulograma, PCR titulada, ureia, creatinina, sódio, potássio, magnésio, bilirrubinas, gasometria arterial com lactato, 2 sets de hemoculturas e eletrocardiograma. Cada set de hemoculturas significa um frasco aeróbio e um frasco anaeróbio. A troponina é 100%, não esquece disso, a troponina é 100% específica de lesão miocárdica, mas não é 100% específica de etiologia isquêmica. Ela pode ser positiva na cardiomiopatia séptica. Além disso, nas outras cardiomiopatias, no tromboembolismo pulmonar. Alguns centros acrescentam BNP ou NT-proBNP e dedímero. Muitos centros ainda solicitam radiografia de tórax de rotina, que normalmente é realizada depois, muito depois do nosso ultrassom pulmonar. Enfim, vocês chegam no leito ao mesmo tempo. O enfermeiro que vai rodar o eletro, o técnico do laboratório que vai coletar os exames e você que acabou de ir buscar o ultrassom e além do exame, além do ultrassom, você vai aproveitar para coletar a gaso arterial. Agora sim, como a ultrassonografia point of care vai te ajudar? Ela vai te ajudar de 4 formas. Ajudando a fazer o diagnóstico diferencial da causa do choque, que vai ajudar no tratamento específico do que está causando essa situação. Vai te ajudar porque, eventualmente, você encontra alguns achados que podem auxiliar na decisão terapêutica hemodinâmica. Te ajuda porque o ecocardio é um divisor de águas na decisão da monitorização contínua que você vai escolher e vai te ajudar a colocar o acesso venoso central e a linha arterial que você vai passar. No choque, existe recomendação de especialista para começar a ultrassom pelo exame cardíaco. O primeiro passo do Rush, que está nas referências da prova, que está lá no parrilho, é a bomba, o coração. A gente vai seguir dessa forma, mas eu te confesso que na vida real eu começo pelo pulmão, porque eu me preocupo com um possível pneumotórax hipertensivo. Imagina, um pneumotórax hipertensivo aguardando a gente fazer todas as janelas cardíacas, e o professor Lichtenstein concorda comigo. No CSAM Protocol, que é um exame no paciente extremamente grave, ele começa pelo pulmão. Mas vamos ficar com o Rush, que é o que está nas referências da prova. Então, começando com o coração, a gente está vendo aqui a janela paraesternal esquerda, no corte longitudinal, tem líquido livre na cavidade pericárdica e mesmo nessa janela a gente está conseguindo ver a restrição diastólica do ventrículo direito. Girei a sonda, corte transversal, olha que o VD não enche nada. Líquido envolvendo toda a superfície externa cardíaca. Janela apical, corte 4 câmaras, fica clara a restrição diastólica. Não é a janela mais sensível para detectar derrame, mas mesmo assim a gente consegue visualizar derrame nesse exame. Tá vendo? Tem derrame nas duas paredes laterais do coração. Janela subcostal ou subxifoide, considerada a melhor para avaliar tamponamento, alta sensibilidade para detectar derrame e alta sensibilidade para detectar a restrição diastólica do ventrículo direito. Por fim, não esquece da variação da veia cava, que a depender da pressão venosa central pode se apresentar dilatada, com pouca variação. Essa variação maior que a gente vê aqui, que a gente vê na imagem, de novo, aqui. Essa variação maior que a gente vê na imagem é uma movimentação da sonda.
Olha até que a veia hepática, ela desaparece nesse movimento, ó. Olha lá, a veia hepática praticamente desaparece. Ou seja, não confunde achar que tá colabando a veia e tudo mais, pressão venosa baixa. Outro caso, essa é a situação em que o ultrassom te ajuda a fazer o diagnóstico da etiologia e ajuda na terapia hemodinâmica. Janela paraesternal longitudinal, olha o ventrículo esquerdo. Durante a sístole, as paredes se tocam, kissing walls, obliteração sistólica do ventrículo esquerdo ou kissing walls. Esse padrão ele é visto em aproximadamente 25% dos hipovolêmicos, tá? Esse é um dado de UTI de trauma, mas tem 100% de especificidade. Esse paciente você pode fazer bastante volume muito tranquilamente. No transversal, mesma impressão, olha lá, kissing walls, paredes que se beijam, obliteração sistólica do ventrículo esquerdo. Na janela apical, o coração hipercinético, baixo volume diastólico final, todo o volume diastólico é ejetado, uma fração de ejeção acima de 80%, e no exame da cava, olha lá, uma cava menor do que 1 centímetro, colapso total na inspiração. Sobre a cava, a gente lembra de 4 detalhes. Primeiro detalhe, doente extubado. No final da expiração, uma cava menor ou igual a 9 milímetros tem boa correlação com PVC baixa. Doente extubado, final da expiração, cava menor ou igual a 9 milímetros tem boa correlação com PVC baixa. Se existe uma variação respiratória menor ou igual a 15%, se varia pouco a cava no doente extubado, esse doente não é fluido responsivo. Essas são as informações que a gente tem, as informações confiáveis, os conceitos confiáveis que a gente tem sobre a cava. Em relação a PVC, quando a cava é menor do que 9 milímetros, no final da expiração, PVC baixo. Em relação à fluido responsividade, a gente consegue dizer que o doente não é fluido responsivo quando a variação da cava é menor que 15%. Quando a variação é mais alta, a gente não consegue falar nada porque pode ser esforço ventilatório do paciente, pode ser fluido responsividade. Então, eu só consigo dizer que o doente não é fluido responsivo. Agora, no doente intubado, uma cava menor ou igual a 12 milímetros tem boa correlação com PVC menor ou igual a 10 milímetros de mercúrio. E se existe uma variação inspiratória maior que 18%, sem esforço respiratório aumentado, o doente é fluido responsivo. Então essas são as informações confiáveis que a gente tem sobre a veia cava inferior, tanto no paciente extubado quanto no paciente intubado. A variação inspiratória é diâmetro na inspiração menos diâmetro na expiração sobre o diâmetro na expiração. Por que a expiração fica no denominador? Porque o nosso parâmetro de referência é o parâmetro no final da expiração, a ventilação não atua na hemodinâmica. É um dos princípios básicos do que a gente chama de interação coração-pulmão. O exame cardíaco também pode informar sobre disfunção. Observa que o tamanho da cavidade varia pouco, a espessura das paredes septal, parede inferior variam muito pouco. O folheto anterior da válvula mitral não chega nem perto de encostar no septo interventricular. Agora, esse VE tá com a cavidade tão dilatada, né? Esse é um sinal de acometimento crônico. Na prática, o que a gente encontra é esse exame, que é um exame mais sutil, mas que, seguindo os passos de avaliação da função ventricular, a gente tem alta probabilidade de concordar com o especialista, olhando a variação do tamanho ventricular, o espessamento da parede e no paraesternal longitudinal o folheto, a variação do folheto o folheto anterior da válvula mitral. E por fim, o ultrassom cardíaco nos informa sobre a presença de
disfunção, dilatação de câmaras direitas. As melhores janelas para comparar o volume de VD e VE são a parasternal no corte transversal, esse é o sinal do D invertido, sinal do D invertido quando a gente considera aqui o ventrículo direito, né? Está aqui o ventrículo direito, sinal do D invertido, e a apical em 4 câmaras, aqui a gente está vendo uma disfunção de VD com o sinal de McConnell, em que apenas a região apical se movimenta tracionada pelo ventrículo esquerdo. Eu tenho um amigo que brinca que é o sinal do... Vou fazer aqui, ó, vai ficar melhor. É o sinal do bye-bye. Tchau, tchau, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. É o José Pazelli, um dos meus melhores amigos, é coordenador nacional do Unifocus. Caso o paciente não tenha disfunção de VD, eu posso monitorizar com monitorização minimamente invasiva, pico, volume view, por exemplo. Se ele tiver disfunção de VD, eu tenho o nicho onde o cateter de artéria pulmonar está melhor indicado na atualidade. Ou seja, o cateter de artéria pulmonar não morreu, principalmente nesses pacientes. E, sem dúvidas, outra indicação bastante importante é centro formador. Se a gente está dentro do centro formador, a gente precisa, eventualmente, no paciente chocado, passar o Swan-Ganz para os nossos jovens intensivistas aprenderem a manejar essa ferramenta. O Swan-Ganz não morreu. Depois do primeiro passo, né, bomba, pump, o segundo passo é tanque, que engloba o FAST e o exame pulmonar. O FAST, na verdade, tem utilidade limitada, né, no doente clínico chocado. O aneurisma de aorta roto raramente sangra para a cavidade peritoneal. A utilidade vai ser, na verdade, limitada àquelas situações em que vai ser necessário realizar paracentese. Aí você vai utilizar não só as janelas do FAST, mas o local do abdômen onde tem maior quantidade de líquido para fazer uma paracentese. No exame pulmonar, a gente busca o deslizamento pleural, presença de linhas A, as linhas de reverberação, está aqui a linha pleural com deslizamento, a presença de linha A com reverberação. Aqui a gente já não observa deslizamento, tá? Mas é importante a gente aumentar a profundidade para ver se tem linhas A, né? Porque eventualmente a gente está no mediastino, aí você não vai ver, realmente não tem ar no mediastino, a gente não vai ver linhas A. Esse é um erro grave quando as pessoas buscam ponto pulmonar. Acabar varrendo para a região medial, fala assim, olha lá, aqui desliza, aqui não desliza, você está no mediastino, não tem linhas A, é um pseudo ponto pulmonar. Mas, como eu falei, a confirmação é feita pelo ponto pulmonar e aqui sim a gente tem a presença de deslizamento pleural, a ausência de deslizamento pleural, tem o ponto pulmonar e eu confirmo aqui com a presença de linhas A, o pneumotórax também faz reverberação, assim como o parênquima normal, portanto a gente não tem dúvida nenhuma, 100% de especificidade para pneumotórax. O ultrassom pulmonar também avalia a presença de edema interstício alveolar, com as linhas B, quanto mais espessas, maior a chance de acometimento alveolar. A gente pode visualizar consolidações, essa é uma consolidação subpleural, que a gente está observando. Pode ser infecciosa? Sim, mas também pode ser vascular, ou seja, um infarto pulmonar, pode ser uma pequena atelectasia, pode. O ultrassom, ele na verdade o ultrassom pulmonar, ele serve para melhorar a acurácia da nossa semiologia. Lembra que a semiologia pulmonar, as síndromes pulmonares, são 7, né? A síndrome obstrutiva, hiperinsuflação, síndrome congestiva, síndrome de atelectasia, síndrome de condensação, síndrome de pneumotórax, síndrome de derrame pleural. Então eu consigo fazer essas 7 síndromes ter o seu diagnóstico muito mais acurado com o ultrassom. Agora, dizer de fato qual é a etiologia é muito mais difícil. Não é esse o papel
da ultrassonografia. A única situação em que realmente, no paciente da UTI, com a probabilidade de pré-teste mais alta, você encontra um broncograma aéreo dinâmico, olha lá, o broncograma aqui aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Esse é altamente específico, tem uma probabilidade pós-teste de 98%, 97%, 98% para condensação no contexto clínico adequado, diagnóstico de pneumonia. E por fim, pipes, aorta e veias dos membros inferiores. A gente vai buscar aneurisma da aorta na janela supraesternal, a sonda fica na fúrcula external, quase paralela à pele, com o marcador para 2 horas, marcador para o dorso do paciente, apontando ali entre a escápula e o ombro. A gente tem um corte longitudinal do arco aórtico, está aqui um corte longitudinal do arco aórtico, em que a gente visualiza o arco aórtico, está assinalado aqui, AA, DA é a aorta descendente, BCA é tronco bracoencefálico, a artéria carótida esquerda e a artéria subclávia esquerda. Essa imagem tem uma dissecção do arco aórtico. Em seguida, se a gente já não procurou antes, a gente busca patologia aórtica na janela paraesternal, tanto na aorta ascendente, a gente está observando aqui, como parece que são dois folhetos de cada lado, né, 2 folhetos aórticos, a gente está vendo dissecção, parecem 2 válvulas aórticas. Abaixo do átrio esquerdo também a gente busca dissecção aórtica. E seguindo, a gente examina abaixo do processo tifoide, próximo ao tronco celíaco. Aqui é o corte transversal. Aqui o corte transversal, e a gente está vendo o tronco celíaco. Desculpa, o corte transversal, em que a gente está vendo o tronco celíaco. No corte longitudinal, olha lá, para a gente entender a altura, né? Aqui está o lobo esquerdo hepático, aqui a saída, aqui a aorta, né? A aorta, saída do tronco celíaco e a saída da veia mesentérica, da artéria mesentérica superior. Entre a artéria mesentérica superior e a aorta está a veia mesentérica superior. Então a gente tem que visualizar tanto no transversal quanto no longitudinal para a gente conseguir obter a imagem de maior extensão da aorta e eventualmente a gente consegue flagrar um flap de dissecção. A gente observa a aorta no transversal. Aqui eu faço a medida de corte de parede externa até a parede externa. A gente não pode esquecer dessa medida. Aqui não parece que é um corte transversal, mas na verdade a gente está diante de um corte longitudinal da aorta. Aqui está o aneurisma. E no transversal, a gente observa aqui, a gente flagrou um flap de dissecção. No exame dos pipes, a gente também busca trombose venosa na junção safeno-femoral. Observa ali que na compressão eu preciso comprimir até o momento que que a artéria fica um pouquinho colabada, sinal de que eu fiz a pressão suficiente. A veia que não colapsou totalmente, né? Ou seja, é um sinal de trombose. E eu preciso visualizar também a poplítea. Beleza? A gente conversou pra caramba, adoro esse brinquedo, se deixar eu falo dele até amanhã. Mas até agora, no mundo real, toda a nossa avaliação não demorou mais do que 10, 15 minutos. No máximo, 15 minutos no máximo. O Ringer ainda está correndo. A pressão melhorou um pouquinho, acho que a gente está num bom caminho. E qual é o nosso próximo passo? A gente vai pegar uma veia profunda, vai passar uma linha arterial. Como o doente está chocado,
vai ser mais fácil colocar a artéria na artéria femoral, a linha arterial na artéria femoral, não na radial. Outra coisa, usa, por exemplo, uma sugestão, né? Usa para esse doente, esse nosso doente aqui, um cateter de oximetria para o acesso venoso. É um triplo lumen, não é uma recomendação para você fazer para todos os pacientes, não. Nosso paciente aqui, para a gente falar sobre oximetria venosa um pouquinho mais para frente. Esse é um triplo lumen, ele tem um cabo com um conector para um módulo óptico, para monitorização contínua da saturação venosa central. Quando tiver tudo pronto, a gente vai rever os conceitos importantes sobre a monitorização usando um acesso central e uma linha arterial.